Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26 de fevereiro, volume 2, trecho 62. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus: A minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra este quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque, sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que teme? Então, Luísa devia estar, né, nos pensamentos dela. Nos pensamentos dela, ela olhou para si mesma, né, e viu que o que ela escreve são disparates. Com certeza é a parte dela, né, do livro, não do Jesus, né? Mas ela estava pensando com ela mesma, né? Então, Jesus veio mostrar para ela que o que ela escreve não são palavras delas para ser disparate, são as palavras dele. É ele que, quando ela tem um questionamento, uma dúvida, quando passa alguma coisa pela cabeça dela, como ele sonda, né, os nossos pensamentos, ele sabe tudo o que se passa na nossa mente, no nosso coração, ele vem e já responde para ela, para de imediatamente já dissipar as trevas, né, dos pensamentos humanos, pensamentos em si mesmo, pensamentos de culpa, de miséria. E, e essa resposta de Jesus só veio porque ela ficou pensando, né? Então, o que Jesus quer? Que nós fiquemos refletindo, né, sobre as coisas que nos acontecem, mas não com pensamento em si mesmo, pensamento humano, né, mas divinizar, né, o pensamento em Deus, tudo ver em Deus, porque se ela tivesse feito isso, ela, ela já compreenderia, né, sem ter que expressar esse disparate, né, que ela disse, né, que tudo que ela escreve é disparate. Se ela tivesse pensado em Deus, assim, que é Ele que quer, porque a divina vontade precisa ser divulgada, porque todas as dúvidas que ela tem e ele traz as respostas para questionamentos também das pessoas que vão ler. Quantas pessoas vão ler esse livro do céu e vão ter dúvidas, né, sobre os pensamentos delas, sobre o que está escrito no livro do céu, se são mesmo palavras de Jesus. Então, as dúvidas ele já explica, né, não deixa passar nada, ele ilumina, né, porque ele falou que a palavra dele não é só verdade, mas é também luz, ela ilumina.
né, como uma luz que entra num quarto escuro, né, ela faz dissipar todas as trevas e mostrar, né, os objetos feios que tem ali, né, se aquele ambiente está em ordem ou desordem, e como a criatura, ela vai olhar, né, a partir do momento que ela abrir a janela e deixar a luz entrar, ela vai ver como é que está aquele quarto da alma dela, né, como Jesus falou com a Michele, ele falou para ela que nós vimos, né, os vídeos de coisas medonhas e absurdas, e que nós temos que iluminar o quarto da mente das pessoas, né. Então esse quarto aqui, que Jesus está mostrando, esse ambiente aqui que ele está colocando como exemplo, é a nossa mente, é o nosso coração, né, que ali tem muitos objetos entulhados, né, muitas coisas que nós trouxemos de contaminações, da nossa família mesmo, coisas que foram passadas para nós, né, como eu, por exemplo, que tive, né, convivência na minha infância, né, com meus familiares eram espíritas e eu morava praticamente no mesmo, na mesma casa que a minha avó, né, ficava aos cuidados dela, enquanto meus pais trabalhavam, fim de semana também meus pais, a gente morava no mesmo quintal, então eu estava sempre junto, a gente participava de tudo que acontecia ali. Então é muita contaminação, muita coisa que a gente vai, eh, deixando na nossa mente, na nossa alma, que fica lá no fundo e a gente nem lembra mais, né, que Jesus mostra tudo, ele ilumina tudo, né, quando a criatura, ela abre as portas, né, do coração para ele entrar. E esse quarto, de acordo com como está esse quarto, né, que é a nossa mente ou o nosso coração, aí então se julga, como que é a pessoa que mora ali, né. Se estiver tudo fedendo, tudo sujo, todo, né, cheio de bichos, é porque ali, digamos, é a mente de uma pessoa que tinha muito pecado grave, né, muita coisa ruim, né, dentro dela, alguma mágoa, alguma culpa, né, ressentimento, tudo isso que a gente deixa às vezes lá no fundo, né, e pode acontecer, né, e a gente às vezes nem sabe que está ali, mas está, no momento certo ele aparece, que é o momento em que Jesus ilumina, né, que ele traz à tona tudo isso para nós vermos, né, e purificarmos, né, fazermos a limpeza para a purificação. Ele vai junto conosco fazer essa purificação, mas ele mostra, né, ele não põe a mão na massa, né, ele apenas mostra, orienta, para que a própria criatura faça esse trabalho. Então ele diz: agora a vida humana é o quarto escuro, e quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes, porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade e mais. Se a minha palavra produz em você esses sinais porque você teme, então a nossa vida é esse quarto escuro quando a gente está vivendo na vontade humana, né? A gente fica cego e não consegue enxergar nada, né? Tá pisando na sujeira, tá vivendo na miséria, mas não enxerga, então, né? Não limpa porque não consegue enxergar, não tá vendo o que que tá pisando. Mas quando a luz da verdade entra na alma, né? Dissipa toda a treva, faz essa limpeza, essa purificação, faz descobrir o verdadeiro do falso, né? Não é mais enganada, porque conhece a verdade. Faz descobrir o temporal do eterno, né? Desapegar de coisas, de pessoas, para poder focar nos olhos, focar os olhos e a mente, o coração no que é eterno. E os vícios, né? A partir do momento que a criatura vai fazendo
essa limpeza, vai permitindo que Jesus vai mostrando e ela vai tirando tudo, jogando para fora, né, fazendo um bota fora de tudo quanto é sujeira, de tudo que é ruim, que ele vai mostrando. Aí os vícios, eles e as virtudes, eles vão sendo ordenados, né. O vício, ele lança de si, né, o vício ele elimina, ele não quer vício nenhum, nem paixão, nem apego, nem nada que ocupe o lugar dele, né, porque tudo isso, são paixões, né, que, ficam no lugar dele, ocupam o trono dele, o lugar no trono dele, que é onde ele quer reinar na nossa alma. Então, a a luz dele é santa, porque a luz dele é a própria divindade dele. Então ela não pode comunicar outra coisa que a santidade e a ordem, né. A criatura passa a ir ordenando, né, as virtudes. Aí quando ele diz que, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade. Então ela vai também iluminando outras pessoas, né, ela vai, eh, mostrando para as outras pessoas, como é a paciência de Jesus, né, porque a virtude é do próprio Jesus, não é nossa. É ele que coloca a virtude no momento certo, na hora certa que precisa ser usada, que precisa ser que é feita, né, mostrada não, porque, na divina vontade nós não mostramos nada, né. Ninguém vê nada, é tudo no interior da alma. É a humildade, é a caridade, né, que é tudo fazer tudo por amor a ele. Então, se a palavra dele produz tudo isso em nós, né, nós não devemos temer nada. Se nós, vemos, né, a nossa alma iluminada, né, as virtudes de Jesus sendo colocadas em prática, né, nós vemos que nós temos a humildade, porque eu entendo que a humildade é a dependência de Deus, né, é depender totalmente dele. É se lançar mesmo e saber que não somos capazes de nada, que ele é que realiza todo o bem em nós, né, essa é a verdadeira humildade. E a caridade, que é o amor, né, que nós recebemos dele e devolvemos para ele esse mesmo amor, que nós amamos as almas da mesma forma que ele ama e nós queremos, né, eh, que a divina vontade seja conhecida para que mais almas desejem também viver, né, essa santidade, né, e essa ordem, né, que ele dá com esse dom de viver a divina vontade. Depois disso, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. Faz, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distinguir umas das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Então, eh, Jesus, né, está fazendo uma oração, né, porque ela ainda estava, né, no início, né, ela ainda, estava muito ligada, né, à santidade das virtudes, a tudo, né, que uma pessoa, que busca a santidade, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela vive, né, ela ainda estava presa muito a isso. Então, Jesus fez essa oração pedindo para que, em tudo a vontade dele seja, feita, né, na alma da Luísa, e que as ações, né, que tudo que ela faça esteja em conformidade com as ações dele, né, de forma a se confundirem, né, a não se saber mais quem é que faz, se é ela ou se é Jesus. E aí poder cumprir sobre ela e sobre todos que viverão na divina vontade, né, o que ele desenhou, que, né, o plano dele, né, que ele veio para cumprir, né, que é trazer
o reino da divina vontade. E ela diz: mas quem pode dizer a força que me sentia infundir na minha alma por esta oração de Jesus? Sentia-me a vestir a alma por uma força tal que, para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios, se assim fosse seu beneplácito, né, a vontade dele. Sempre sejam dadas as graças ao Senhor que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora. Né, ela ainda fala de pecado, né, de ser pecadora, porque ela ainda não está na divina vontade plenamente, né, ela está ainda compreendendo, né, Jesus está mostrando para ela, por isso que ele fez essa oração para ela, porque através dessa oração é que foi infundida na alma dela essa força, né, que a alma precisa para cumprir a vontade de Deus, a ponto de querer sofrer 1000 martírios para que essa vontade se realize, para que a vontade dele seja feita. E aí, então, acontece, né, a iluminação, ela compreende, né, e ela compreende que o que ela escreve não são disparates, né, porque essa luz que iluminou ela, deu essa força para ela, né, dela continuar, né, porque é a vontade de Deus, ela recebeu, né, essa luz de saber que aquilo ali não era ela que estava fazendo para mérito dela, nem, nem para as pessoas ali da casa dela, era uma coisa assim muito grande, né, por, por ser tão grandiosa que ela, ao receber essa força, dessa luz que veio, né, que ele iluminou a alma dela, dissipou as trevas ali que ela estava, né, pensando com ela mesma, né, que aquilo ali era disparate, né, e fez ela perceber, né, distinguir o verdadeiro do falso. Então, qual que é a verdade? A verdade é o que não é, isso não é disparate, o que ela, o que ela escreve, porque não vem dela, né, vem de Jesus, é tudo permissão dele, é tudo essas dúvidas, eu entendo assim que eram que é necessário que o próprio Jesus infundia na mente dela essas dúvidas, porque aí ela falava, escrevia o que ela sentia, escrevia a dúvida dela, e Jesus já vinha aí e já dava a resposta perfeita, né? Que convence, porque é a verdade. E aí as pessoas que vão ler o livro do céu e acharem que essas palavras são disparates, né? Ela vai ter a resposta aqui, que a palavra dele não é só verdade, mas é luz também, né? Que ilumina e faz sair, né? Dissipar, que faz não existir mais nenhuma treva, né? De nada que seja um impedimento, né? Como aquela pedra, né? Aquele trecho lá. A vontade humana é uma pedra, né? Que impede, né? A passagem, né? A livre a livre ação de Deus na nossa alma. E os pensamentos em si mesmos são vontade humana. Quando a gente fica, eh, ao invés de divinizar as coisas, fica racionalizando, né, fica com pensamentos do mundo, e tem que pensar com pensamentos de Deus, em Deus. E aí sim, né, a gente vai estar correspondendo àquilo, né, e ser também, e falando, né, e partilhando, a gente vai estar também sendo essa luz também que vai iluminar, porque é a palavra dele que nós estamos lendo e que nós estamos recebendo essa luz, para essa luz também iluminar outras pessoas, né? E não só ficarem aqui conosco, né? Como eu estou agora com o meu quarto iluminado, então tá tudo bem, né? E não, essa luz, ela é uma luz que ela não, ela é igual à luz do sol, né? Ela afeta a todos, atinge a todos, ela tem essa função, né? Não tem quem possa dizer assim que hoje eu não quero receber luz do sol, né? Mesmo que você esteja dentro
Dentro da sua casa, o sol vai estar brilhando, né, não tem o que impeça. E essa luz é assim, ela vai, né, alcançar a todos, né, e através de orvalho benéfico, muitas pessoas vão ser iluminadas por Deus e vão, mudando, né, os seus pensamentos, as suas ações, né, como eu vi acontecer lá na minha escola, né. O ano passado estava muito estressante, muito a escola que eu trabalho, as crianças estavam muito agitadas, muito mal educadas, falando palavrão o tempo inteiro, uma desordem. E aí eu comecei já no final do ano passado, ia passando nos corredores, no meio dos alunos, eu já ia, colocando pensamentos bons nele, de, né, pedindo para Jesus iluminar eles, para eles ficarem mais calmos, para eles, né, ficarem mais atentos, pedia para iluminar os professores para terem mais paciência, os funcionários, a diretora principalmente, que é a pior de todos lá, que ela é que é a causa dos problemas da escola, e ficava pedindo luz. E este ano já percebi que mudou muito, né, a vice-diretora, fez uma reordenou lá algumas, atitudes, quer colocar em prática, né, está mais organizado, as crianças por não poderem mais usar celular, parece que elas aceitaram bem, elas estão agora no pátio, na mesa da merenda, depois do almoço, limpam as mesas, elas estão jogando dominó, jogando, Uno, jogando dama, né, estão lá, usando a atenção delas para coisas boas, né. Então eu estou vendo, assim, tá uma paz tão grande, né, e probleminha sempre tem, mas o ano passado estava muito pior. Então eu já estou vendo o resultado, né, da luz que eu pedi para Jesus enviar, né, para aquelas pessoas da escola ali, né, dos pais de aluno também eu pensava, e eu estou vendo agora, né, essa luz ali que Jesus enviou através da vice-diretora, e todo mundo está procurando acatar, né, o que ela determinou, e está mais ordenada, e as crianças estão mais calmas, os pais, então mudou completamente, né. Então é isso, né, a palavra de Deus ela é luz, né, e quando nós a proclamamos, né, nós estamos iluminando. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todas e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26 de fevereiro.
trecho 62, volume 2, 18 de agosto de 1899. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas também luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo o que escrevo são muitos disparates. E Jesus, a minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Então, Jesus está tomando assim, esse exemplo sobre o quarto escuro para explicar, né, sobre a verdade, né, que a palavra dele não é só verdade, mas também é luz que nos ilumina, né, nos mostra as trevas, né, que se encontra a nossa alma, né, o estado que nós nos encontramos. Então, ela não é só verdade, né, a palavra de Deus, mas ela é luz, né, que vai nos iluminar e mostrar aquilo, como ele está falando mais aqui depois, o verdadeiro do falso, né, porque a gente, né, na nossa vontade humana, a gente se engana demais, né, e a gente vive numa verdade, vamos dizer, falsa, né, uma verdade que não é verdade, né, e a gente tem essa convicção que é verdade aquilo que a gente vive, né, e o que a gente está fazendo, né, é verdadeiro, é bom, né, e que agrada a Deus, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que agrada a Deus o que elas fazem, né? E aí a palavra de Deus, né, vem mostrar a verdade, né? E por meio dessa verdade, né, que a alma toma, né? Através desse conhecimento da verdade, ela é iluminada e mostra ali a alma o estado que ela se encontra, porque realmente a alma não percebe o estado que se encontra quando ela vive, né, no pecado, né, vive ali da sua vontade humana, se alimentando da sua própria vontade, ali dos seus prazeres, né, dos seus gostos, das suas decisões, e que ela não enxerga que aquilo está trazendo consequências ruins para a alma dela, né? Ela não enxerga, ela fica totalmente cega e nas trevas, totalmente na escuridão, né? Porque a vontade humana é trevas, a vontade humana, ela não ilumina, não tem luz, né? E ela é falsa, né? Ela engana, nos engana. E a gente acha que está vivendo, que a nossa vida está tudo certo, né? E tudo direitinho. E quando as coisas vai acontecendo devido às consequências das nossas escolhas, a gente vai passando por dificuldades, por sofrimentos, e a gente fica sem entender, né? A alma, ela fica sem entender, porque eu estou passando por isso, não é justo passar por isso, o que foi que eu fiz para passar por isso? Cadê Deus que não está vendo o que está acontecendo, né? Então, você vê como a pessoa fica totalmente cega, não percebe que aquilo que ela está passando são consequências de atos que ela fez, de decisões que ela tomou na sua própria vontade, e que ela não percebeu que aquilo seria um mal, né, para a alma dela, então, ou para o próximo. Ela não percebe, né, porque a vontade humana, ela é egoísta demais, né, interesseira, né, e só pensa em se beneficiar. Então, se está beneficiando ela, está tudo certo, né. Se a vista dela está sendo beneficiada, está tudo certo, né. E aí, a luz da verdade, dessa verdade da palavra de Deus, né, quando ela toma conhecimento da verdade, aquela palavra ilumina a alma, né, como essa luz que Jesus está falando do quarto escuro, né, e essa luz vai mostrar toda a desordem que está nesse quarto, toda a bagunça, né. Então, quando a gente abrir uma janela do quarto, né, o quarto é todo escuro com a janela aqui fechada, que nem aqui em casa, né. No meu apartamento a gente usa uma cortina que ela, né, que é persiana que fala, né, não sei, que ela fica bem escura.
E quando ela tá fechada, tá tudo escuro, assim, de noite que a gente vai dormir, a gente não enxerga nada. Tudo escuro, a gente não vê onde é que tá os móveis, onde é que tá as coisas, né? Se a gente fosse levantar, a gente sai se esbarrando tudo, porque tá tudo escuro, né? Mas de manhã, quando a gente abre a cortina, ilumina tudo. E eu consigo ver onde é que tá cada coisa. Consigo ver como é que tá a situação do quarto, a desordem, a bagunça que tá, né? E eu tenho que ir ali arrumar, né? Então, a palavra de Deus é assim, né? É como essa cortina que quando a gente abre, né? A verdade é essa cortina que quando a gente conhece, ela ilumina, né? Essa verdade é como essa cortina que quando a gente abre, a luz entra. A luz da verdade entra desse sol, né? E a gente vê toda a desordem que tá, a bagunça, a sujeira, né? Os móveis se deteriorando, né? Então, assim é na alma. A luz da verdade ilumina nossa alma e a gente enxerga que tudo aquilo que a gente olhou como verdade, né? Que o nosso olhar humano achou que era verdade, aquela palavra mostra que tudo aquilo é falso, né? Que a gente não é nada daquilo que imaginamos, né? Porque o ser humano se acha muita coisa, né? Se acha muita coisa, poderoso, dono do seu próprio nariz, que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, sabe o que está fazendo. E aí essa luz, ela mostra que a pessoa está totalmente nas trevas. Ela enxerga toda a sujeira que se encontra dentro da sua alma, toda a desordem, né, de todas as suas decisões, né, de pecados, né. Então ela descobre, né, é, o verdadeiro do falso, né. Então ela começa a enxergar a realidade, ela vê a realidade, ela sai do mundo da imaginação, do que ela imaginava, do imaginário, do que ela achava, e ela vem para o mundo real, né? Então, a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, essa verdade, ela traz a pessoa para a realidade dos fatos, como ela é, né? Porque a vontade humana, ela gosta de se iludir, né? De se enganar. E a pessoa gosta de estar vivendo no mundo das ideias e da imaginação, né? E a verdade, ela traz a pessoa para a realidade, né? Como está realmente, né? A situação da alma, né? E, e como mostra assim a verdade do falso, né? Mostra quem ela é, quem é Deus, o estado que ela se encontra, a sujeira, a desordem, né? Mas também mostra o que é temporal do eterno, né? Como Jesus está falando aqui, né? Que ele deu esse exemplo, ele fala aqui, ó. Agora a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas. E isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, né? E, ó, o temporal do eterno. Então ela começa pela luz da verdade, né? Por essa luz que está iluminando ela, ela vai começando a perceber o que é temporal, o que é da terra, coisas que não agregam, coisas que ali não santifica, né? Mas muito pelo contrário, ali traz desordem, né? Desequilíbrio para a alma. Coisas do humano, coisas que não tem temporal, coisas que não tem valor, né? Que aquilo não vai trazer nenhum bem para ela, né? Que as coisas da terra, ela começa a perceber, né? O temporal do eterno, o que realmente importa, né? O que mais importa, né? Então ela começa a enxergar e dar valor, né, para a vida eterna, né? Começa a olhar, né, para o espiritual, né? Para o que vai ser da sua alma, né? Se ela não ali tomar juízo, vamos dizer assim, se ela não começar a, a se ordenar, né? Então ela começa a enxergar essa diferença do que é da terra e do que é céu, né? Vamos dizer assim, coisas que não agregam e aquilo, né, que vai e aquilo que também o que agrega e o que não agrega, né? Então ela começa ali a entender a situação, né? E ver que as coisas do mundo não vale a pena, né? E ela começa a entender que ela tá apegada, né? Tá uma vida de apego, né? A coisas, tá em desordem, né?
com relação a criaturas, paixões, apegos, né, prazeres do mundo que não traz nada para ela, né, que aquele prazer e todo aquele apego está distanciando ela, né, de Deus, né, e pode prejudicar, né, a salvação. Ela pode perder a salvação por causa daquilo, né, das decisões que ela está tomando. Então ela vai ali entendendo, vamos dizer, separando, né, entendendo o que é da terra, o que não vale a pena, o que não agrega, aquilo que está prejudicando ela e o que é eterno. Então ela começa a enxergar, né, e começa a, vamos dizer assim, a se preocupar, né, com a vida eterna, né, porque a alma, na sua vontade humana, ela está ali cuidando da sua vida terrena, despreocupada, né? As almas, ela não se preocupa com a vida espiritual que vem depois, né? Como é que será a sua eternidade? As pessoas não param para pensar no céu, na vida do céu, né? Não para pensar como será, né? A sua vida, né? Tudo que ela está tomando, para onde isso vai dar. Então, elas não costumam pensar. Ela está com tantas distrações da sua vida, das suas coisas, dos seus planos, dos seus propósitos ali da vontade humana, que a pessoa não pensa, né, no eterno, né? Então a verdade, ela ilumina a alma, então e essa verdade, né, a alma vai tomando consciência do que é coisas do humano, né, coisas temporal, aquilo que está prejudicando a alma dela, e faz ela começar a olhar mais para a vida eterna, olhar para a alma e desapegar das coisas humanas, né? Assim que lança de si os vícios, tá vendo? Então, com essa consciência que ela vai tomando, ela vai desapegando, né, de todos os vícios, apegos, né, apegos a dinheiro, apego a trabalho, apego a pessoas, as coisas, né? Então, ela vai deixando de lado todos os vícios, os pecados que ela está cometendo ali, né, as ofensas contra Deus, né? E se mete a ordem das virtudes, ela vai se ordenando, né? Aquilo que está em desordem, ela vai enxergando o que está em desordem, né? Essa verdade vai iluminando, vai mostrando o que está em desordem na alma, e ela ali vai largando, né? Esses vícios, vai ali, né, desapegando daquilo que está em desordem, vai ali fazendo aquela faxina e vai ordenando cada coisa, né? Conforme ali, né, Deus vai iluminando, né, e as coisas vão se ordenando, né, que é a purificação, né, que acontece na alma, né? Então a alma vai se ordenando conforme ela vai sendo iluminada, né, vai conhecendo a verdade. Porque sendo minha luz santa, é minha própria divindade, não poderá comunicar, que é minha própria divindade. Não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem, né? Então vai santificando a alma. A alma vai sendo purificada, né? E ele vai sendo santificado e ordenado, né? A alma vai entrando em ordem, em harmonia, em equilíbrio, né? Portanto, a alma sente sair de si luz de paciência, de humildade, de caridade mais. Então, né, tudo vai se ordenando, então ela vai ficando mais caridosa, mais misericordiosa, todo aquele orgulho, né, se dissipa, então ela vai reconhecendo quem ela é, então ela vai, né, essa luz, né, ordena isso, né, então ela vai ficando humilde, né, sabendo quem realmente ela é, tendo paciência, né, é, confiança em Deus, então tudo isso vai, né? Então, a comunicação da palavra de Deus, né, toda essa luz, vai ordenando tudo isso, né, e santificando a alma, né? E aí, na vida prática, isso vai acontecendo, né? Ela vai vendo tudo isso, né, na vida do dia a dia, ela tendo mais paciência, ela ficando assim, despreocupada, né? Não fica em paz ali diante das situações, confia em Deus ali, fica confiante, não se perturba diante das situações, mais humilde, não fica se achando alguma coisa, né? Mas se põe no seu lugar, né? De quem realmente ela é, né? E é mais caridosa, né? Então ela começa a corresponder esse amor de Deus, reconhecer, ser grata ao amor de Deus, né? E ela vai fazendo isso, né, na vida prática mesmo, praticando essa caridade em direção a Deus e ao próximo, né? Se a minha palavra produz em você estes sinais, porque teme? Então, né? Então tá falando assim para ela, porque ela estava dizendo, né?
que falando sobre os disparates, né? Para ela era disparate o que ela escrevia, né? Que ela sempre tinha esse receio, né? Do que ele escrevia. E Jesus está explicando para ela aqui, né? Sobre a palavra dele, né? Para ela não ficar ali temerosa, né? Com medo, né? Porque se ela tem esses sinais, né? Se ela vê esses sinais nela, né? Então para que ela tem medo? Então isso são sinais, então a gente tem que temer, né? Temer nada nas situações, circunstâncias que se apresentam, porque a palavra de Deus, ela produz esses sinais, né? E a gente ficar atento, né? É bom também observar, né? Esses sinais, é importante, que acontecem na nossa alma, né? Então a gente não tem que temer nada, né? Aí depois disto, Jesus me fez ouvir que rogava ao Pai por mim, dizendo, então, a oração aqui, né, de que Jesus faz. E não foi só para a Luísa, nessa oração aqui é para todos nós, para todas as almas, né? Ó, Pai Santo, peço-te por esta alma, né? Por esta alma, né? Não só por Luísa, mas por nós também, por esta alma que está lendo, né? Esse, esses escritos nesse momento, né? Por essas almas que vão ler, né? Então, ele está fazendo isso por todos, né? Fazendo essa oração por todas as almas ali. Então, Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. É muito incrível que é como eu estava falando ontem, né, sobre as missas, essa questão que a gente fica tão vazio, né, que a gente não consegue pedir nada, né, não fica pedindo para Jesus, né, nas questões dos castigos, ah, Senhor, não faça isso, ah, Senhor. Mas assim, a gente realmente a gente concorda, né, com a vontade de Deus em tudo. E a gente não consegue pedir nada a Deus, né? Se Ele não nos mover a fazer alguma oração, a fazer interceder por alguém, a gente a gente fica tão vazio, né? Porque a gente não consegue pedir mais nada, né? Nem para que o oposto daquilo que Deus quer, né? Ali das situações que acontecem, mas muito pelo contrário, a gente concorda com tudo, né? A gente não consegue ir, né, em oposição à vontade de Deus diante das situações, dos castigos, mas também a gente não consegue pedir nada, né? Pedir nada, assim, é um vazio tão interessante, né? Como eu estava falando ontem, na missa, né? Do exemplo da missa. E é exatamente, com essas palavras, mas é exatamente isso, né? Que Jesus me move na missa, né? Em cada instante da missa, principalmente ali naquele momento da, da consagração, né? Mas eu passo assim, todas as orações, ação de graças na hora ali que tem na hora da comunhão, na hora do ato, meu Deus, em tudo, é incrível como na missa eu só penso nisso aqui, nessa oração. Então, para você ver como que é muito real essa vida de vida à vontade, que é Jesus rezando em nós. É Ele fazendo todas as coisas em nós, porque Ele faz sempre essa oração. Sempre essa oração. Como eu falei ontem, ó, Pai Santo, peço-te por esta alma. Faz com que cumpra em tudo perfeitamente a nossa santíssima vontade. É tudo que eu peço. Para que a vontade de Deus seja feita, né? Ali que as almas correspondam a Deus, né? A vontade de Deus, que não entre em oposição à vontade divina, que elas correspondam, né? E sempre peço, tanto para a questão, para que as almas correspondam a Deus, à vontade divina, né? Mas para que o reino venha, né? Eu sempre peço, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Sempre reza aquele pedacinho da oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E venha a nós o vosso reino. Sempre me vem, sempre, sempre, sempre. Eu só peço a vontade de Deus e que as almas se disponham, né, a fazer a vontade de Deus. Então, é muito incrível a gente ver essa oração e ver que Jesus faz isso em nós, né? Aí faz, ó Pai, adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, mas de tal modo que não se possam distingui-las das outras, e assim poder cumprir sobre ela o que desenhei. Então, é uma oração que ele faz para todos nós, né? Para cada um de nós. Né? Que se cumpra a vontade divina sobre, né? Na nossa alma, tudo que ele planejou, todo o propósito dele se cumpra. Né? Mas quem pode dizer
a força que me sentia infundir na minha alma, então a palavra criadora de Deus, né? Que da mesma hora que ele fala, infunde na alma, cria na alma, né? Então é incrível. Por esta oração de Jesus, sentia-me a vestir a alma por uma força tal, que para cumprir a vontade santíssima de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios. Então, assim, é sobre a questão do escrever, né? Então, ela não se importaria, escreveria 1000 vezes e 1000 vezes, né? Sofreria tudo o que for necessário para cumprir com a vontade de Deus, né? Uma força tal que a pessoa perde todo o temor, né? Se assim fosse seu beneplácito, sempre sejam dadas as graças ao Senhor, que tanta misericórdia usa com essa pobre pecadora. Então é isso, né? Trecho incrível, tão pequeno, mas tão rico, tão poderoso, né? Tão lindo. Obrigada, Jesus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 62. 18 de agosto de 1899. Como a palavra de Deus não só é verdade, mas luz. Vindo esta manhã, o amantíssimo Jesus lhe disse: Meu amado Jesus, eu creio que tudo que escrevo são muitos disparates. E Jesus: Minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, o que faz? Dissipa a escuridão e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E de modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Né? O que Jesus vem dizer para nós aqui? Que quando a luz de Deus entra no nosso coração, ela vai mostrar tudo o que está de errado no nosso coração. Tudo que está escuro, porque quando a luz entra, ela vai clarear tudo. Então, na nossa alma, nós vamos olhar para dentro de nós e vamos ver que Deus não pode habitar numa alma que não é pura, que ela tem maus pensamentos, que ela tem más ações, que, que ela faz julgamentos, que tem muita coisa errada dentro daquela habitação. Então, o que Jesus faz? A luz dele vem e dissipa a escuridão. Então, ele vai mostrar. Daí, o que ele vai fazer com esta... Porque Jesus diz aqui, ó, e do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Então, essa habitação é o nosso pensamento. O nosso pensamento vai ser o que eu posto no Facebook, vai ser o que eu posto no YouTube, vai ser o que eu posto no meu WhatsApp. Agora mesmo eu vi uma postagem da minha irmã no perfil dela. Eu mandei mensagem para ela, falei, mana, que absurdo, que coisa horrível isso. Você é uma mulher já tem 57 anos e postando esse tipo de coisa no teu perfil? Uns absurdos, umas coisas que dói o coração da gente. Eu chamei a atenção porque é aquilo que está dentro do coração dela. Então, o que Jesus diz para nós? Eu acho que Jesus vem
e pede para a gente esclarecer a verdade para essas pessoas, que elas estão na escuridão. E eu vejo assim que a minha irmã, ela vive em total escuridão. Ela tem muitos ressentimentos com relação ao o ex-marido dela, com relação à minha mãe, com relação a muitas coisas. Então isso transparece nas redes sociais dela, transparece no perfil do WhatsApp, transparece no status do WhatsApp. Então, se uma alma ela está na escuridão, nós que estamos a caminho da luz de Deus, nós temos que abrir os olhos dessas pessoas e não deixar elas na escuridão. Creio que é isso que Jesus vem pedir para nós, porque se Jesus está habitando no meu coração, é Ele que vai falar, porque eu estou permitindo que Ele vá e fale para minha irmã, Ele vai e fale para as pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa, que estão totalmente na escuridão. Porque é o que Jesus diz aqui, ó. Minha palavra não só é verdade, mas também luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, no quarto escuro da alma, né? O que que ela faz? Dissipa a escuridão e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Então, conforme o que a pessoa está postando, é o que está na habitação dela, é o que está no seu sentimento, é o que está no seu coração. Agora, a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno. Assim que expulsa os vícios de si e põe a ordem das virtudes. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo que nós temos que deixar de lado as coisas temporais e fixar a nossa mente, o nosso coração no eterno. Deixar essas coisas falsas que tem por aí, né? E fixar na luz de Deus, porque é o que ele está dizendo aqui, que quando Jesus entra na nossa alma, que Jesus é a luz, as trevas vão se dissipar. Então, Jesus entrando no nosso coração, não vai ficar nada obscuro, vai limpando aos poucos a nossa alma. Todo o ressentimento que tem, toda a amargura que a nossa alma tem, ela vai limpando. A luz de Jesus vai deixando transparecer tudo e vai limpando. É incrível, né? Porque mesmo que a gente lê o capítulo 2, o capítulo 11 ou o 27, todos eles se conectam. É como sempre é falado, é o cerquinho da divina vontade. Deus nos cerca, Deus nos quer luz. Então, por isso que Ele vai sempre estar nos cercando. Nós somos dele, nós somos alma dele. E Ele quer pôr em ordem esta alma, quer expulsar os vícios e pôr toda a nossa alma em ordem, na ordem de Deus. Porque sendo minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Deus é santidade, Deus é ordem. Deus não vai habitar numa alma impura. Quando ele vier trazer a luz, esta alma tem que aceitar que as trevas sejam dissipadas, tem que aceitar a luz de Deus e tem que aceitar a mudança que vai mudando, essa alma vai mudando, vai aparecendo as trevas, Deus vai clareando e ela vai mudando, e ela vai se transformando na divina vontade, fazendo somente a vontade de Deus. Então é como Jesus diz, é eu não sei a palavra correta, mas a palavra que me veio, acoplar ou se conectar completamente, como Jesus diz, o coração dele foi, eu acho que no trecho anterior que diz que é como o nosso coração está batendo, é o mesmo que o coração dele está batendo.
Então isso é muito incrível, porque Jesus ele vem para nos purificar. Ele vem para nos trazer, nos comunicar a santidade. Então ele diz: não poderá comunicar outra coisa que a santidade e a ordem primordial, a ordem conforme Deus criou o homem, que saiu totalmente da ordem depois, né? Portanto, a alma sente sair de si luzes de paciência, de humildade, de caridade e muito mais. Por que que da alma faz sair tudo isso? Porque é o próprio Deus habitando em nós. Então a gente vai adquirindo paciência, a gente vai adquirindo humildade, a gente sabe esperar, a gente aprende a falar. É a inteligência, Deus dá inteligência para nós. Deus dá a inteligência dele para nós, para a gente saber ouvir, para a gente saber a hora de falar e escutar. Então, é um conjunto completo que Deus vem trazer para nós. É muito incrível tudo isso, né? Se minha palavra produz em ti estes sinais, por que temer, né? Se Deus está trazendo para nós o infinito da sabedoria, Ele vai trazer para nós. E como nós estamos comentando hoje no grupo, Ele vem trazer uma pequena luz, que dessa luz vai se conectando com outra, com outra, com outra e com outra, até formar, as trevas vão se dissipando, conforme uma luz vai se conectando na outra. É a mesma coisa quando a gente faz alguma coisa na igreja que é para levar a vela, e aí apagam-se todas as luzes, e a gente vai acendendo cada um vai acendendo a vela na vela do outro. E quando a gente percebe, aquela escuridão se dissipou, porque aquelas pequenas chamas vão clareando tudo. E é isso que Jesus quer de nós, que nós não fiquemos calados, que se Jesus está habitando no meu coração, eu tenho que falar para todo mundo na, na conforme Jesus manda. Não dá para sair abrindo a boca para todo mundo, falar que eu sou Deus, que Jesus está em mim, feito uma doida. Não pode. Tem que fazer as coisas certas, do jeito que Jesus quer, na ordem, né? Como Jesus diz aqui, que a gente não pode. Se minha palavra produz em ti esses sinais, então por que temer? Então não dá para temer, mas não dá para sair por aí falando qualquer coisa, né? Tem que ser com discernimento, com sabedoria. Depois disto, Jesus me fez sentir que rogava ao Pai por mim, dizendo: Pai Santo, peço-te por esta alma, faz com que cumpra perfeitamente em tudo a nossa santíssima vontade. Faze, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas, de tal modo que não se possam distinguir uma da outra, e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Olha que lindo, que impressionante Jesus sendo Deus, rezando ao Pai por nós, por todas as almas. A oração dele perfeita. Então, é o que Jesus está dizendo aqui para nós. Pede ao Pai em meu nome, né? Porque Jesus vai dizer, ó, e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Jesus designou para nós muitas coisas. Então, nós temos que pedir ao Pai também, fazer uma oração igual Jesus fez aqui, que a santíssima vontade de Deus seja feita. Olha a humildade de Jesus, olha como ele é lindo, olha como Jesus é perfeito. Ele sendo Deus, ele mesmo poderia fazer isso com a Luísa, mas ele não fez. Ele foi pedir ao Pai. Pai Santo, peço-te por esta alma. Faz com que cumpra perfeitamente em tudo a nossa santíssima vontade, porque Jesus não é egoísta. A nossa santíssima vontade. Faze, ó Pai adorável, que as suas ações estejam tão conformadas com as minhas. Então, que as suas ações, que as ações de Luísa, que as nossas ações de hoje, sejam tão conformadas com as de Jesus de tal modo que não possam distinguir uma da outra.
e assim poder cumprir sobre ela o que designei. Então Jesus, ele pede por nós ao Pai, para que a gente possa cumprir o que ele designou, já que nós estamos dispostos, né, nós já estamos entregues a Jesus, não tem sombra de dúvida nenhuma de que a nossa vida, ela é de Jesus, a nossa alma é de Jesus. Não tenho dúvida nenhuma, né, que Jesus faz esta oração para cada um de nós ao Pai. Mas quem pode dizer a força que me sentia infundir na alma por esta oração de Jesus? Sentia-me revestir a alma de uma tal fortaleza que, para cumprir a santíssima vontade de Deus, não me teria importado sofrer 1000 martírios. Se assim fosse seu beneplácito, seja, seja sempre agradecido ao Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pobre pecadora, né? Imagina uma oração feita por Jesus. Ela infunde na alma o próprio Jesus. É o próprio Jesus falando em nós. Então é isso que nós temos que sentir. Jesus na nossa alma falando. Ter a plena confiança de que Jesus vive na nossa alma, de que Jesus fala por nós. Nós temos que fazer a entrega total da vontade humana a Jesus e não dar conta à vontade humana, dar conta à vontade divina. A vontade humana entregar completamente para Jesus. E Jesus toma conta. E Jesus faz a oração por nós. E aí é como Luísa diz, a nossa alma será revestida de fortaleza e não vai precisar mais nada, nada mais vai nos atrapalhar de fazer a vontade de Deus, né? Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.